E aí, pessoal, 9 de agosto, uma data que marca um evento importante para o Grêmio. O 5-0, 10 anos atrás. O que mudou no Grêmio? Que retrato tínhamos e que retrato temos? O que fizemos de lá para cá? Melhoramos? Pioramos? Vamos falar sobre isso. A comparação importa e mostra por que hoje o time é pior do que aquele lá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, mais ágil para você que está precisando aí pagar uma continha ou quer usar um dinheiro para viajar, para comprar alguma coisa para o seu pai, você tem na Mais Ágil uma parceria. Entre agora na descrição do vídeo. Se você tem o FGTS parado, você pode, com a Mais Ágil, resolver o problema. Mais Ágil é parceria, FGTS parado, Mais Ágil, problema resolvido. Entre agora, converse com eles e entenda o que eu estou falando. Gente, Marcelo Groy, Galhardo, Jeromel, Eraso, Marcelo Oliveira, Edinho, Juliano, Douglas, Luan, Pedro, Rocha, o Grêmio que bateu a equipe do Internacional por 5-0. O Inter que tinha, olhem só, Alisson, William, Hever e Juan Hernando, improvisado na lateral esquerda, que tinha Rodrigo Dourado, o Wellington, Anderson, o Andershow, Valdívia, Lisandro Lopes, Eduardo Sacha, o time que ali era treinado por Odair Hellmann, já que o treinador havia caído durante a semana. Esses times, nos nomes, não necessariamente refletem 5-0. Não refletem. Mas o Grêmio tinha Groy da base, tinha Luan da base, tinha Pedro Rocha da base, tinha uma estrutura de time que fazia com que nós tínhamos tranquilidade e confiança para vencer. E é sobre isso que me parece importante. Este time custava 5 milhões de reais por mês. Esse time tinha um Douglas retomando a carreira. Esse time tinha uma contratação de um Michael um pouco desprezado em São Paulo. Tinha, sim, Jeromel, buscado da Alemanha. Tinha um dirigente chamado Rui Costa, que foi o grande mentor de toda essa estrutura, que começou ainda em 2014 e que chegou em 2015 para abrir um pouco a porta para a gente voltar a vencer. De lá para cá, o Grêmio ganhou em 16 com essa base, ganhou em 17 a Copa Libertadores, o ápice daquele time, e a partir dali esqueceu o que foi feito aqui. Passou a vender para comprar. Saiu de 6 milhões e meio lá em 17 e foi a 18 milhões por mês. O futebol inflacionou. O futebol inflacionou. E o time do Grêmio só inflacionou as finanças. O time piorou. E é a partir daí que as coisas precisam ser colocadas. É a partir exatamente do 9 de agosto de 2015 que nós precisamos bater e entender o porquê. Vocês sabem por que Rui Costa deixou o Grêmio? Por razões políticas. Políticas. Rui Costa era um ente político, virou profissional e isso mexeu muito com muitas pessoas e acabou determinando que a sua relação com o clube perdesse para algumas pessoas valor. Rui Costa, portanto, foi tirado não pelo trabalho. Ninguém contesta o trabalho do Rui Costa, e sim por questões políticas. Mas, por questões políticas, contratamos profissionais piores do que Rui Costa, não melhores. Você prefere ter um profissional gremista e melhor ou um não gremista pior? Foi isso que nós fizemos. Foi isso que nós fizemos. Essa é uma parte. Mas quando a gente vê que tem Pedro Rocha, que tem Luan, que tem Groy e que tem toda uma estrutura no banco de reservas de jogadores como Everton, Cebolinha, que tinha com certeza uma ideia de evolução, e ali já mostrava isso, nós tínhamos essa consciência. Mas o Grêmio, então, revelou os jogadores para vender. Se a gente pensar nisso, nós vamos chegar
rigorosamente a verdade neste 9 de agosto de 2025. Nós vamos compreender por que nós saímos do que nós tínhamos. A Arena estava lotada neste dia. A Arena tinha um problema de relacionamento, tinha muito menor do que o que foi construído a partir dali. Muito menor. Estou procurando aqui o borderô e a 46 mil torcedores na Arena. Estou com a ficha técnica aqui da Grêmiopédia. 46 mil. Uma Arena radiante, feliz, que viveu aquele 9 de agosto de uma maneira muito própria. É muito bom lembrar desse dia. Mas é muito importante que esse dia reflita nesse dia de hoje, porque o Grêmio está mudando. Nós temos que torcer para o Marcelo e para o Dutra recontratarem o Rui Costa. Nós temos que torcer para o Marcelo Marques e para o Antônio Dutra Júnior recuperarem um pouco dessa essência aqui. Ter jogadores experientes como o Juliano, como o próprio Edinho, como o Maico, como o Eraso mesmo. Termos isso. Nós tínhamos um estrangeiro no time. Nesse momento, um estrangeiro. Nós tínhamos um time que tinha identidade com o Grêmio porque tinham 3 jogadores com muita vinculação afetiva com o clube. Nós tínhamos um treinador que era Roger Machado, que tinha relação afetiva. Pois hoje nós temos na Casa Mata o Filipão, o Mano Menezes com relação afetiva também. Mas hoje o torcedor já está engasgado, machucado, porque ele foi muito maltratado durante 5, 6 anos. De 2020 para cá, o torcedor foi muito maltratado. Agora, com a volta da Arena, nós temos um jogo amanhã, por exemplo, muito importante para a gente entender também essa relação com a Arena, com promoções interessantes que a Arena está fazendo, com preços mais compatíveis, de um Grêmio que tenta reencontrar um pouco o seu caminho, tenta refazer um pouco as suas coisas. E é a partir daí que tudo vai acontecer. É a partir exatamente dessas reflexões. Contratar o Roger Guedes é fundamental, contratar um ou outro. Temos que ter 4 jogadores muito conceituados, sim, mas temos que dar espaço para o Alisson, temos que dar espaço para o Riquelme, não temos que sair vendendo. Nessa época, o presidente Romildo ainda sustentava a frase resultado esportivo para depois resultado financeiro. A partir do momento em que o Grêmio entregou tudo para compra, não dava tempo de ter resultado esportivo nos jogadores. Não deu tempo no Wanderson e não deu tempo em tantos outros que não conseguiam ficar um pouco aqui, que tinham que ser vendidos. Não deu tempo no Gustavo Nunes e eu tenho medo que não dê tempo no Mac, não dê tempo no Alisson, não dê tempo no Riquelme, que são as estrelas da hora, os 3. Este é o ponto, esta é a relação de momento e é sobre isso que nós temos que falar. Lembrem com muito carinho, eu nunca vou me esquecer do 5-0 ao lado do Guilherme e do Felipe, meus filhos, e um choro carregado de emoção que nós tivemos naquele dia, carregado de emoção. Agora, neste momento, nós temos que transformar esse choro em reflexão, para a partir daí evoluir. 9 de agosto, é uma data muito legal, é uma data muito importante para todos nós. Foi a reabertura, a reconquista do Rio Grande do Sul naquele dia, porque ali nós derrubamos o então grande time do Inter, que vinha de boas conquistas, mas que já não era o grande time que havia conquistado a Libertadores de 2006, o Mundial de 2006 e também a Libertadores de 2010. Mas tinha jogadores potenciais aqui e alguns que eles valorizavam mais do que eram, como o próprio Rodrigo Dourado e tal. O William, por exemplo, hoje é titular do Cruzeiro. O Alisson é um dos melhores goleiros do mundo. O Hever e o Juan, indiscutivelmente, o Hever que inclusive fez o 5º gol contra. O Juan, um dos melhores jogadores aí, zagueiros. Tinha um time poderoso, sim. Tinha bons jogadores, sim. E a partir daí é que a gente nota como era bom o trabalho realizado pelo Grêmio naquele momento, que tinha Romildo Bolzan, que tinha Rui Costa e que tinha Roger Machado. Era muito bom, com o apoio, obviamente, de um torcedor mais leve do que o torcedor de hoje, que, como apanhou muito nesse período, tem sim um pouco mais de dificuldade de fazer essa leitura. Vamos pensar, 9 de agosto é um dia importante, e um dia que talvez a gente tenha reforços, mas isso nós vamos falar na timeline um pouco mais tarde, tá bom? 9 de agosto, 5-0,
Vamos pensar sobre isso. Um grande abraço.